Oi pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal e hoje eu vou trazer mais um caso criminal. Então se você gosta desse tipo de conteúdo e desse tipo de informação, já se inscreve para ficar por dentro sempre que sair vídeo novo e também não esquece de deixar o like no final do vídeo se você gostar do conteúdo. Então é isso, eu vou puxar a vinheta e vamos começar o caso de hoje. Joaquim Ponte Marques tinha 3 anos na época dos fatos e vivia em Ribeirão Preto, São Paulo, com a sua mãe Natália Mingoni Ponte, de 29 anos, o seu padrasto Guilherme Raimo Longo, de 28 anos, e um irmão mais novo de apenas 3 meses de vida, que era filho da sua mãe com o seu padrasto. O pai dele, um homem chamado Arthur Marques, já não tinha mais nenhum relacionamento com a mãe dele e vivia em São Paulo, que era meio longe ali de Ribeirão Preto, fica a cerca de 300 quilômetros, então eles não se viam com tanta frequência. Eles se viam a cada 15 dias quando o pai dele viajava para Ribeirão Preto para poder vê-lo. A mãe dele, Natália, trabalhava como psicóloga e atendia em algumas clínicas de reabilitação ali da cidade, e o seu padrasto Guilherme era técnico de informática. A Natália e o Guilherme se conheceram em uma dessas clínicas de reabilitação que ela trabalhava, ela como psicóloga e ele como paciente. Isso porque, desde a sua adolescência, o Guilherme enfrentava problemas com vício em drogas e fazia tratamento frequente, já que sempre acabava tendo recaídas e era internado pela sua família. Os dois se conheceram então nessa clínica, começaram a ter um relacionamento, interesse um pelo outro, começaram a namorar e logo em seguida foram morar juntos e tiveram então aquele filho de 3 meses que eu disse anteriormente. Apesar de ter esse vício em drogas, o Guilherme foi descrito como um homem tranquilo, divertido e carinhoso, que tratava o Joaquim muito bem, como se fosse seu filho também, sempre com muito cuidado e muito amor. A família levava aparentemente uma vida tranquila e muito boa. O Joaquim, como qualquer criança de 3 anos, gostava de assistir desenhos, brincar pela casa e estava sempre sorridente e cheio de energia. A única coisa de diferente na vida do Joaquim é que, mesmo ele sendo tão novinho ainda, ele já sofria com problemas de diabetes. Então ele tinha que ter todo um cuidado ali com a sua alimentação e também, como parte do seu tratamento, ele recebia injeções diárias de insulina. Em 4 de novembro de 2013, por volta de meia-noite, o Joaquim estava em seu quarto, pronto para dormir, assistindo desenhos no celular da mãe, como era de costume. Às vezes ele fazia isso até pegar no sono, porém, como já estava tarde, o Guilherme tentou tirar o celular do Joaquim para ele dormir logo, mas ele chorou, não aceitou, fez um pouco de birra ali, como é normal de qualquer criança, e então o Guilherme resolveu deixar um pouco mais o celular com ele para ver se ele dormia logo. Cerca de meia hora depois, o Joaquim finalmente dormiu, e então a Natália e o Guilherme também se prepararam e foram dormir. Na manhã seguinte, dia 5 de novembro, por volta de 7 horas da manhã, a Natália acordou e preparou tudo para a injeção de insulina do Joaquim, porém, ao entrar no seu quarto, ela percebeu que ele não estava lá. Ela procurou pela casa, porém não encontrou ele e percebeu que a porta de entrada da casa estava destrancada. Ela procurou então do lado de fora da casa, ali pelas ruas próximas, e também perguntou a vizinhos, porém ninguém tinha visto o menino. Por volta de 9 horas da manhã então, a Natália ainda não tinha conseguido encontrar o Joaquim, e então ela e o Guilherme avisaram a polícia e registraram o seu desaparecimento. A polícia foi fazer verificações na casa da família então, lá eles não encontraram nenhum sinal de arrombamento e nem nenhum sinal de luta dentro da casa, não encontraram também nada de incomum no quarto do Joaquim, então a casa parecia perfeitamente em ordem. A única coisa que eles acharam estranho foi o fato de a porta da casa estar destrancada durante a madrugada, uma coisa que não é comum aqui no Brasil.
Depois, então, eles colheram os depoimentos do Guilherme e da Natália, e no depoimento do Guilherme eles ficaram sabendo de algo que levantou suspeitas. O Guilherme contou sobre o vício dele em drogas e disse que naquela madrugada ele tinha tido outra recaída e tinha saído de casa durante a noite enquanto todos dormiam em busca de comprar droga. Ele disse que ele demorou cerca de 40 minutos na rua, não conseguiu encontrar o que procurava e então voltou para casa, e que quando ele entrou de novo em casa ele acabou esquecendo a porta destrancada. Isso foi muito estranho aos olhos dos investigadores e as suspeitas logo caíram sobre o Guilherme, e além disso também a polícia ouviu vizinhos da família e perceberam que a vida deles não era tão harmoniosa assim como eles tinham descrito, porque os vizinhos disseram que ouviam frequentemente discussões na casa entre o Guilherme, Natália e Joaquim. Com gritos ali, eram discussões realmente muito acaloradas, então isso apontava que a família estava sim passando por alguns problemas. Um vizinho também disse que naquela madrugada estava acordado e viu realmente um momento em que o Guilherme saiu de casa sozinho, como ele tinha dito. Porém, não tinha sido muito bem como o Guilherme contou. Segundo essa testemunha, o Guilherme tinha saído de casa carregando algo nos braços que ele não tinha conseguido ver o que era. Então o Guilherme caminhou em direção a um córrego próximo da casa e minutos depois voltou sozinho, sem aquilo que ele carregava nos braços. A polícia concentrou então as buscas nessa região desse córrego, mas não encontraram nada. Eles também usaram cães farejadores e os cães detectaram o cheiro do Joaquim e do Guilherme indo da casa da família até a margem desse córrego. Porém, o Guilherme justificou isso dizendo que era comum ele ir brincar com o Joaquim naquele lugar à margem do córrego, então é claro que os cães sentiriam mesmo o cheiro dos dois por ali. Além de tudo isso, o modo como o Guilherme agia em relação ao desaparecimento do Joaquim também levantou ainda mais suspeitas da polícia contra ele. Isso porque ele não esboçava nenhuma preocupação com o enteado, não apresentava estar desesperado ou angustiado com o sumiço do menino, sentimentos comuns de a família de uma pessoa desaparecida sentir, ainda mais que ele dizia que tinha um relacionamento super próximo com o menino e tratava como se fosse seu filho, então era para ele estar ali bastante abalado com essa situação. Em 10 de novembro, 5 dias após o desaparecimento do Joaquim, a polícia recebeu uma ligação de um homem que disse que estava pescando na cidade vizinha Barretos quando viu o que parecia ser um corpo boiando na água. A polícia foi até lá, resgataram o corpo e concluíram que era sim, infelizmente, o Joaquim sem vida. Esse local onde esse homem pescava ficava a cerca de 120 quilômetros da casa do Joaquim e era nesse rio que aquele córrego próximo da casa da família dele desaguava. Então, provavelmente, ao longo dos dias, a correnteza tinha levado o corpo para aquele ponto. Com isso, a polícia finalmente pediu a prisão preventiva do Guilherme e da Natália, que eram os principais suspeitos do caso, e eles foram presos naquele mesmo dia. Ao receber a notícia de que o corpo do Joaquim tinha sido encontrado e que ele estava preso, o Guilherme mais uma vez não esboçou nenhuma reação, não demonstrou nenhum desespero ou surpresa, ele apenas disse que ia contatar os seus advogados e ficou por isso mesmo. A autópsia feita no corpo apontou que não tinha água nos pulmões de Joaquim, o que descartava a hipótese de afogamento e deixava claro que ele já estava morto no momento em que foi colocado na água. Não tinha também nenhum sinal de violência ou nenhum machucado no corpo dele, então a polícia suspeitou logo de cara que a morte tinha sido causada por uma alta dosagem de insulina, que era o medicamento que ele usava para o controle da diabetes. A polícia teve essa suspeita porque dias antes do desaparecimento dele, o Guilherme tinha comprado 5 ampolas de insulina e uma caneta aplicadora. Uma das ampolas foi usada como medicamento em Joaquim, outras 3 foram apreendidas pela polícia na casa da família e a 5ª ampola tinha simplesmente desaparecido. Então a polícia acredita que essa ampola foi utilizada pelo Guilherme para dar essa alta dosagem aí e tirar a vida do Joaquim.
Além disso, a polícia também recolheu o celular do Guilherme para investigações e viram em seu histórico de pesquisas que ele tinha feito pesquisas também naqueles dias anteriores ali na internet sobre os riscos do uso da insulina. Porém, exames feitos no corpo do Joaquim não detectaram essa alta dosagem de insulina que poderia ter sido usada para a morte, mas o delegado do caso justificou isso dizendo que a insulina é absorvida muito rapidamente pelo organismo humano, então naturalmente ela já teria sim desaparecido do organismo do Joaquim àquela altura. Além disso também, o corpo estava em avançado estado de decomposição, o que ajudaria aí a insulina não ser encontrada. Por isso, mesmo o exame não tendo detectado esses sinais da alta dosagem de insulina, essa permaneceu sendo a causa da morte apontada pela polícia. Porém, nada de oficial foi declarado, a causa da morte do Joaquim ali de forma oficial foi indeterminada. Como eu disse, no mesmo dia em que o corpo foi encontrado, tanto o Guilherme quanto a Natália foram presos, o Guilherme acusado pelo homicídio do Joaquim e a Natália foi acusada por ser omissa e deixar o filho ali em uma situação de risco. Afinal de contas, ela sabia que o Guilherme era usuário de drogas, que tinha essas recaídas frequentes e que poderia ser um risco a Joaquim, e mesmo assim expôs o filho a isso. Então, ela não foi considerada ali como uma pessoa que participou ativamente da morte do filho, mas foi acusada por omissão. Um mês depois, a Natália conseguiu o direito de aguardar todo o processo em liberdade e o Guilherme permaneceu preso. O Guilherme ficou preso por 2 anos e 3 meses, aguardando o julgamento, até que em fevereiro de 2016 ele conseguiu também o direito de aguardar em liberdade, porque a justiça entendeu que ele já estava há muito tempo preso, aguardando, e não tinha nem uma data estipulada para o julgamento ainda. Então ele recebeu esse direito e acabou sendo liberado da prisão e foi viver com os seus pais. O Guilherme permaneceu em liberdade durante os próximos 7 meses. Nesse período ele levou uma vida normal, ele morava com os pais, trabalhava, fazia academia, frequentava vários lugares, porém ele tinha ali, é claro, algumas condições, como ter que chegar em casa no máximo às 10 horas da noite, também não podia sair nos fins de semana e nem deixar a cidade de Ribeirão Preto. Porém, tudo isso mudou em setembro de 2016. Nesse mês, ele concedeu uma entrevista à TV Record, onde ele pegou todos de surpresa, admitindo o seu envolvimento no crime contra o Joaquim e ainda contou em detalhes como tudo teria acontecido. Ele disse que naquela madrugada o Joaquim acordou ele querendo mamar. Ele então pegou o Joaquim no colo e levou ele para a cozinha para fazer a mamadeira. Ele disse que nesse momento em que estava na cozinha com o Joaquim, ele teve uma espécie de surto, onde ele pensou que se matasse o Joaquim, a sua vida ali, a dele e a da Natália, seriam muito melhores, pois eles teriam mais tempo para eles, já que, segundo ele, o Joaquim dava muito trabalho. Repentinamente, então, ele disse que, ainda durante esse surto, ele levou o Joaquim para fora da casa e comprimiu as laterais do pescoço dele até que ele desmaiou e morreu. Ele ainda disse que não tinha a intenção de machucar o menino ou de que ele sentisse dor e por isso comprimiu as laterais do pescoço, fazendo ali uma espécie de um golpe de jiu-jitsu que ele tinha aprendido, porque ele tinha feito aí essa arte marcial por 7 anos da vida dele, então ele tinha muita experiência. Então ele disse que usou esse golpe com cuidado para não comprimir a traqueia da criança para que ele não sentisse dor. Depois ele levou então o Joaquim para o córrego, voltou para casa e foi dormir. Depois dessa entrevista, em 23 de setembro de 2016, o Guilherme não voltou mais para casa no horário estipulado, que era às 10 horas da noite, e então ele foi considerado foragido da justiça. Os pais dele informaram à polícia que encontraram uma carta em casa onde o Guilherme dizia que iria fugir para o interior de São Paulo. O pai de Joaquim, Arthur, que era promotor de eventos, espalhou nessa época vários outdoors em 3 cidades do interior de São Paulo para divulgar o caso e tentar encontrar o Guilherme. Nos meses seguintes, o Guilherme enviou uma carta ainda para a família dele, dizendo que tinha mentido naquela entrevista onde confessou o crime, que foi tudo uma farsa e que tinham oferecido uma grande quantia em dinheiro para ele em troca daquela falsa confissão.
e que, sem pensar nas consequências, ele tinha aceitado esse acordo, mas depois acabou não recebendo o dinheiro combinado, se arrependeu e por isso resolveu fugir. A emissora que o entrevistou negou que tivesse oferecido qualquer quantia em dinheiro ou qualquer outra coisa para o Guilherme em troca daquela entrevista e disse que a repórter responsável por conseguir a entrevista conversou o Guilherme por 7 meses desde a saída dele da prisão, por redes sociais, até conseguir convencê-lo de dar a entrevista. Eles inclusive forneceram à polícia todas as mensagens trocadas entre a repórter e o Guilherme. Em 27 de abril de 2017, 7 meses após a sua fuga, o Guilherme foi encontrado e preso em Barcelona. Ele estava usando documentos falsos e se passando por seu primo chamado Gustavo. A justiça então trouxe ele de volta ao Brasil, onde ele foi preso. Desde então, o Guilherme segue preso, aguardando julgamento, acusado por homicídio triplamente qualificado, com as qualificadoras de motivo fútil, meio cruel e recurso que impossibilitou a defesa da vítima, além também de estar sendo acusado por ocultação de cadáver. Mesmo após a confissão do Guilherme na entrevista, as autoridades permaneceram com a versão de que ele aplicou uma alta dosagem de insulina no Joaquim e essa tinha sido a causa da morte. Isso porque, segundo eles, não foi encontrado nenhum sinal de violência no Joaquim e nem nenhum sinal ali de asfixia ou esganadura. E além disso, a confissão que o Guilherme deu não poderia ser usada como prova, já que ela foi dada sem a presença de um advogado. A Natália, mãe do Joaquim, segue também aguardando o julgamento, porém em liberdade, e ao longo dos anos a sua acusação mudou algumas vezes de homicídio doloso para culposo e vice-versa, mas ao que parece nesse momento ela está com a acusação de homicídio doloso e deve ir a júri popular, assim como Guilherme. Vale lembrar que o homicídio doloso é aquele em que houve a intenção de matar, então é um crime muito mais grave, enquanto o culposo é sem intenção e tem uma pena bem menor. A última notícia que eu encontrei sobre o caso é de maio de 2021, onde se dizia que o julgamento que tinha sido marcado para o dia 14 de junho de 2021 acabou sendo adiado porque seria realizado à distância por videoconferência por conta aí da pandemia. Mas a defesa do Guilherme não aceitou isso, disse que era um direito dele estar presente no tribunal durante o seu julgamento, e então o julgamento acabou sendo adiado e ainda não se tem uma nova data para ele acontecer. Em entrevista, o Arthur, pai do Joaquim, disse que acredita na culpa do Guilherme e também da Natália. Ele acredita que ela deve sim ser condenada, assim como o Guilherme, por ter tirado a vida do Joaquim e que os dois agiram juntos nisso. A opinião popular é bastante divergente, muitas pessoas acreditam que a Natália é inocente e que ela apenas confiou no Guilherme, confiou que ele poderia melhorar e abandonar esse vício das drogas e que por isso acabou ali sendo enganada por ele, colocando o filho em risco sem essa intenção e sem desconfiar que algo assim pudesse acontecer. Já outras pessoas dizem que ela tem sim culpa no crime, que ela também agiu ali com omissão, assim como a justiça diz, que ela sabia que era um risco colocar o Guilherme dentro de casa junto com o seu filho e mesmo assim fez isso. Então muitas pessoas dizem que ela deve sim ser julgada por homicídio doloso, assim como o Guilherme. Sobre a confissão do Guilherme, muitas pessoas acreditam que foi sim uma confissão falsa e que ele inventou tudo aquilo apenas para descredibilizar as investigações da polícia que apontaram ali a causa da morte como sendo a injeção de insulina. Então ele inventou essa outra história aí de que teria estrangulado o Joaquim apenas para que todo mundo pensasse que era verdade e colocasse em xeque ali a versão apresentada pela polícia. Porém, como eu disse, tem como os investigadores saberem se uma pessoa foi de fato ou não estrangulada ou asfixiada, porque tem ferimentos ali, que ficam pelo lado de fora e também pelo lado de dentro. Então, eles conseguem sim detectar com clareza se uma pessoa passou por esse tipo de coisa ou não. Então, eles seguem nesse raciocínio de que a causa da morte foi a alta dosagem de insulina. Deixe aqui nos comentários a sua opinião sobre esse caso, se você já conhecia e se não, se achou interessante conhecer. Também deixe aqui, usando a hashtag sugestão, um caso que você acha que seria interessante eu trazer para o canal. Se inscreve se não for inscrito, deixa o like e é isso. Até o próximo vídeo.